Olá amigos, estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo do processo do trabalho para a primeira fase da OAB. Nesta aula iremos tratar dos honorários periciais. Como é de conhecimento de todos, em alguns processos trabalhistas há a necessidade da prova pericial. Exemplo, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, o juiz é obrigado a nomear um perito para apurar a condição insalubre ou a condição periculosa. Muito bem, nomeia-se o perito vai na empresa, elabora um laudo e o juiz pode ou não julgar de acordo com esse laudo. Ótimo, são só dois exemplos. Acontece também perícia em se tratando de doença do trabalho. O empregado entra com uma ação alegando uma doença, um acidente do trabalho. O juiz vai nomear um perito médico para examinar este reclamante, verificar se ele está doente, qual é a grau da incapacidade, enfim. É matéria técnica que exige um profissional habilitado. Lembrou? Pois bem, o que se discute no processo de trabalho é, e os honorários desse perito? Quem é que paga esses honorários? Tem um dispositivo na CLT e algumas súmulas de OJ sobre esse assunto. Vamos ver? Olha só, o artigo é o 790-B da CLT, que diz assim, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Volta para mim. Cuidado, aqui é um diferencial em relação ao processo civil. No processo civil, paga quem requer a perícia, paga quem deseja produzir aquela prova. No processo de trabalho, não. No processo de trabalho, vai pagar quem perder. Se o juiz falar, se o laudo disser que o local não tem insalubridade, que o local é salubre, que o empregado não tem direito adicional de salubridade, ele, empregado, vai pagar esses honorários. Agora, se o laudo constar lá que o local é insalubre no grau mínimo, médio ou máximo, quem vai pagar é a empresa. Lembrando que o empregado só vai pagar se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Tudo bem? Se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele está isento desse pagamento. Ok? Muito bem. E o assistente técnico? Quem vai pagar os honorários do assistente técnico? Porque a gente sabe que o juiz nomeia um perito, mas as partes têm a faculdade de indicar um assistente técnico para acompanhar aquela perícia. Então o juiz vai indicar, vai nomear um perito da sua confiança, um médico ou um engenheiro. As partes têm o direito, têm a faculdade de indicar um assistente, um médico de confiança da empresa e um médico ou um engenheiro de confiança do empregado. Muito bem. Quem é que paga os honorários do assistente técnico? Se eu nomeio um assistente e a perícia é favorável a mim, o empregado ou a parte contrária tem que me reembolsar dos valores que eu paguei para esse meu assistente? Tem que arcar com os honorários do meu assistente? Esta questão deu causa a uma súmula do TST, que está aí no quadro para você, a súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Volta para cá. Então, olha só, como é faculdade indicar assistente técnico, a parte que indicou vai ter que arcar com os honorários em qualquer hipótese. Tudo bem? Outra OJ falando, mais um verbete do TST, agora uma OJ falando dos honorários periciais. Tá aí, é a OJ 198 da SDI1, que trata da questão dos honorários, da correção dos honorários periciais. Vem para a tela, olha lá. Ao contrário, diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que tem caráter alimentar, a atualização monetária dos honorários periciais é fixada pelo artigo 1º da Lei 6.899 de 81, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais. Volta para mim, ou seja, a correção monetária de honorários periciais não vai seguir a mesma regra que a correção dos débitos trabalhistas. É considerado um débito resultante de decisão judicial. É o que está na OJ 192, é o que você precisa saber aí para
para a prova da OAB. Outro OJ que trata dos honorários é o OJ 387, trata dos honorários periciais quando a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita. Nós vimos lá atrás que vai pagar a parte sucumbente, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. E se ocorrer essa hipótese, o reclamante perdeu a perícia, só que ele tem justiça gratuita. Como é que fica? Olha o que diz o OJ, vem para a tela. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos artigos 1º, 2º e 5º da Resolução 35 de 2007 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Volta para mim. Então, não significa que o perito vai trabalhar e não vai receber. O perito fez o trabalho dele, concluiu que não há insalubridade. Opa, o reclamante perdeu. Em tese, qual é a primeira regra? Ele vai pagar os honorários. Mas, se ele for beneficiário da justiça gratuita, esses honorários passam a ser encargo da União. A União vai pagar este perito. Ok? É o que está na OJ 387. Uma outra questão que deu causa a uma outra OJ é aquela hipótese que o juiz obriga, o juiz condiciona a realização da perícia a um depósito prévio de honorários. Nós vimos que a perícia, os honorários são pagos ao final, pela parte sucumbente. Para saber quem é sucumbente, precisa primeiro ter a perícia. O resultado da perícia, quem perder vai pagar. Ok. Alguns juízes têm tomado como medida a determinação no depósito prévio. Ele diz assim, só vai ter perícia se as partes depositarem previamente um valor. Ele quer garantir que o perito vai receber o dinheiro. Essa questão bateu lá no TST, o TST editou uma OJ importantíssima. É a OJ 98 da SDI 2. Tá aí na tela para você, vem comigo, olha lá. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Volta para mim aqui. Significa dizer o quê? Se o juiz, numa audiência, condicionar a realização de perícia a um depósito prévio, diz ao J98, cabe um mandado de segurança contra o juiz. Por quê? Porque é um ato ilegal. O juiz tem que fazer a perícia sem exigir da parte ou das partes depósito prévio. Tudo bem? São esses verbetes, são esses os assuntos que você precisa conhecer sobre honorários periciais. Ok? Curta essa aula, compartilhe com seus amigos e entre no meu Facebook. Carlos Augusto Monteiro, curta minha página lá, que lá eu coloco todas as novidades do processo do trabalho, do direito do trabalho, e na semana que antecede a prova, estarei lá fazendo uma super revisão para você se sair muito bem na prova de direito do trabalho. Na próxima aula, vamos começar a falar do mandado de segurança. Eu te espero lá.